Irmãs e irmãos caríssimos, bem-vindo ao nosso encontro semanal com a Palavra. Que a bênção de Deus nos acompanhe neste momento de reflexão e de compromisso. Por várias semanas, nós meditamos sobre o Jesus histórico, tentando conhecer mais profundamente um dos maiores mistérios da nossa fé, que é o mistério da encarnação de Jesus. Nós passamos semanas entendendo a resposta de uma pergunta histórica muito importante: por que mataram Jesus? A história de Jesus nos leva a conhecer a sua realidade histórica, seu posicionamento histórico, seu compromisso com os mais pobres, com os excluídos, com os desprezados, com os últimos, os marginalizados, e por isso a reação que ele provocou no centro do poder que o condenou à morte. Nós estamos começando a Semana Santa. Nesses dias santos nós celebraremos justamente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É o centro da nossa fé. E é por causa disso que nestas próximas semanas nós iremos meditar no outro aspecto, num outro mistério ligado à nossa fé em Jesus Cristo, que é o mistério da redenção ou da salvação. O que nós vamos celebrar na Sexta-feira Santa? Vamos celebrar a decisão dos poderosos que resolveram matar Jesus, mas no mesmo tempo nós vamos celebrar o poder de Deus que fez dessa morte e sua ressurreição a força vital de todo o caminho da Igreja ao longo dos séculos. Nele nós fomos salvos. Por isso nós vamos responder a outra pergunta, que não é mais a pergunta da história, mas é a pergunta da fé. Por que Jesus morreu? E nós temos que aí, de novo, pedir o auxílio dos textos bíblicos para poder responder a esta pergunta fundamental. Se nós soubemos por que mataram Jesus, nós temos que entender por que Jesus morreu. Tem um texto do Evangelho de João que me parece interessante ver juntos, porque revela justamente esta lógica daquilo que os homens fazem e daquilo que Deus sabe fazer com as nossas escolhas, mesmo as escolhas erradas. Estamos no capítulo 11 do Evangelho de João. O versículo 45 fala da decisão de matar Jesus. Diz assim: muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Alguns, porém, foram ao encontro dos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, o chefe dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que vamos fazer? Esse homem está realizando muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o templo e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote neste ano, disse: vocês não sabem nada. Vocês não percebem que é melhor um só homem morrer pelo povo do que a nação inteira? Veja como fala João. Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote nesse ano, ele profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir
juntos os filhos de Deus que estavam dispersos. Esse texto é um texto muito bonito. De um lado, a decisão humana da história dos sumos sacerdotes, dos fariseus, incomodados com a prática de Jesus, com medo que Jesus pudesse provocar a reação do Império Romano. Aí os romanos virão, vão destruir o templo, vão prejudicar o povo todo. Então é melhor matar esse homem, melhor matar um que perder a nação. Essa foi uma decisão histórica. Só que por trás das linhas tortas em que nós escrevemos, Deus sabe construir maravilhas. E João diz, Caifás não sabia o que estava dizendo. Mesmo assim, ele profetizou que Jesus ia morrer pela salvação da nação, e não só para a nação dos judeus, mas para reunir todos os filhos dispersos de Israel. Tem uma decisão humana que quer exterminar, eliminar este homem que incomodava, e tem o poder de Deus que faz desta morte um instrumento de salvação, de redenção, de libertação. Então nós vamos tentar fazer isso. Depois de falar do Jesus histórico, vamos falar do Jesus Cristo, a cristologia. Vamos falar do que significou o mistério de Jesus aos olhos de Deus e aos olhos do Pai. O que não souberam entender os sacerdotes, os fariseus, as autoridades da época, só algumas pessoas mais simples, mais pobres, porque a ele foi dado conhecer os mistérios do reino. Então, por que Jesus veio? E por que Jesus morreu? E por que Deus o ressuscitou? Vamos pedir emprestado a reflexão do evangelista João, que é um dos mais recentes, digamos, o último dos textos evangélicos escritos, quando já a reflexão teológica ao redor de Jesus o Cristo tinha se condensado e consolidado. Ele nos diz, primeiro, a que veio Jesus. E diz logo no primeiro capítulo do seu evangelho. Ao contemplarmos o mistério de Jesus, nós temos claro que este verbo, esta palavra que se fez carne, a encarnação, se fez carne e habitou entre nós, nos permitiu contemplar a sua glória, glória do Filho unigênito do Pai, cheio de amor e de fidelidade. E acrescenta, de sua plenitude, nós todos recebemos um amor que corresponde ao seu amor. Então João liga já esta palavra fundamental ao mistério de Jesus. Jesus é quem nos revelou, mostrou o rosto amoroso de Deus. E continua, porque a lei foi dada por Moisés, mas o amor e a fidelidade vêm através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto ao Pai. E aqui nós começamos a entender o centro da nossa fé. A que veio Jesus? Naquele momento em que havia uma enorme confusão, em que muita gente se proclamava poderosa representante de Deus. O imperador de Roma se considerava divino, Augusto, representante de Deus. O sumo sacerdote se considerava, em Jerusalém, representante de Deus. E todos eles usavam o nome de Deus para justificar e legitimar a dominação. E nós tínhamos que obedecer ao imperador, tínhamos que obedecer ao sumo sacerdote, porque eles representavam Deus. Naquela confusão em que Deus tinha tomado o rosto dos poderosos, eis que Jesus vem nos revelar o verdadeiro rosto do Pai.
Quem é Deus? Onde Ele está? O que é que Ele quer de nós? As 3 perguntas centrais da nossa fé. Quem é? Onde está? O que é que Ele quer de nós? A única resposta que é possível a partir de agora é: olha em Jesus. Quem é Deus? É Jesus. Um pobre que nasceu pobre, viveu por longo tempo no meio dos pobres. Onde Ele está? Junto aos últimos, aos pequeninos, aos que imploram pela misericórdia de Deus. E o que é que Ele quer? Que todos nós nos amemos uns aos outros. Eu vos dou um só mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nada mais precisa dizer de Deus a não ser o que temos que dizer de Jesus. Ele nos revelou quem é Deus. Ninguém jamais viu a Deus, nem o sumo sacerdote, nem os poderosos, nem os imperadores. Ninguém nunca jamais viu a Deus. Ele, a revelação de Deus, é Jesus de Nazaré. Por isso que Ele veio, para nos revelar quem é o Pai. Continuaremos na próxima semana essa linda reflexão.